aula de produção de texto, página 8. Nós vamos falar hoje, o tipo de texto que nós vamos trabalhar é poema, certo? Olha só. Aqui tem um poema de exemplo chamado Amor é um fogo que arde sem se ver, certo? Esse poema, ele tem características diferentes de um texto corrido, um texto que a gente lê ou um livro. Olha só. Ele é escrito todo retinho, não escreve e vai até o final da folha, não tem parágrafo, não tem travessão, né? Parágrafo é aquele espacinho que a gente deixa no começo, né? Não tem. Tem um espaço aqui entre meio, vamos descobrir? Na página 9 tá falando as características do poema. Os poemas são composições em verso e normalmente rimadas. Como assim? Rimadas. Vou dar um exemplo para vocês de uma música que vocês gostam muito. Por exemplo, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Então, amarelo rima com castelo. Toda vez que eu tenho frases que terminam iguais, a gente chama de rima. E as rimas formam um poema. Um poema pode apresentar diversas estruturas, contudo, é necessário entender que há características que tornam o poema um tipo de texto único. Quais são essas características? É que a tia falou, tá vendo? Escreve retinho, deixa um espacinho, tem rimas no final. Olha o exemplo aqui, ó. Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentar-se descontente. É dor que desatina sem doer, tá vendo? Aí aqui embaixo tá falando o seguinte, o verso, que é cada linha do poema. Então, no poema, cada linha dessa, ó, 1, 2, 3, 4, é chamada de verso. Cada bloquinho desse aqui, ó, que tem aqui um espaço embaixo, não tem? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. É chamado de estrofe. É o bloco de versos contado a cada novo parágrafo. Há poemas que não apresentam rimas em seus versos, mas quando ela acontece, como o poema de Camões, que é aqui atrás, esse que a gente acabou de falar, nota que é possível percebê-la na sonoridade das últimas palavras dos versos. Então, não é exatamente rimado, mas o finalzinho sempre está parecido. Termina com é, ou i, ó, e assim vai. Os versos que não apresentam rimas são chamados de versos brancos. Existem ainda poemas que não apresentam uma mensagem escrita, mas apelam para a mensagem visual. Geralmente, nesses poemas, as palavras são dispostas a fim de representar uma forma. Veja o exemplo, olha que legal. Então, existem poemas também visuais. Tia Débora, me dá um exemplo. Léo Cunha é um escritor muito interessante que ele fez um dia um poema chamado de Tempo. Sabe o que ele fez? Ele escreveu dentro de uma ampulheta. Vocês sabem o que é uma ampulheta? Aquele negocinho que a gente tem nos jogos. Às vezes tem alguns jogos que tem, né? É um aparelhinho que tem uma areinha que cai pro outro lado. É a ampulheta. Ele desenhou uma ampulheta e escreveu lá dentro o poema dele. Não falava sobre tempo? Olha que legal. Então, o poema, ele tem características únicas que faz com que ele se torne tão rico em informações. Na página 10, tá assim, ó. Agora é a sua vez. Você vai ler o texto, que é Eu Sou Feita de Porta, que é a porta de Vinícius de Moraes. Você vai falar aí, ó, todas as palavrinhas do poema, vai treinar a leitura bonitinho e vai responder lá. Sobre a estrutura do poema, responda. O poema tem quantos versos? E quantas são as estrofes? Quantos versos? Versos são as linhas. Você vai contar, coloca tantos versos. Em estrofes, você conta os bloquinhos e coloca a resposta. B. O trecho Eu Sou Muito Inteligente é um verso ou uma estrofe? Por quê? O trecho Eu Sou Muito Inteligente. Olha só. Você vai colocar. Tia, agora eu fiquei confusa. Tá perguntando se é o trecho ou se é uma estrofe. É um trecho, porque a estrofe a gente aprendeu que é aquele, né, bloquinho, certo? Então, já pode tirar essa dúvida. É um trecho, tá bom? Qual foi o seu verso favorito? Tia, qual seria o verso? O verso é uma frase, tá, gente? Uma frase dessa aqui do poema que você gostou, você vai copiar aqui na letra C. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Agora, vamos para a página 11. Sobre a compreensão do texto, responda. A porta diz que é feita de madeira, que é uma matéria morta. Mas não há nada neste mundo mais viva do que ela.
Ela diz isso por quê? Aí você vai marcar o X na questão que você acha que confirma isso. Por que você acha que a porta é viva? B, quando a porta diz, eu abro devagarinho para passar o menininho, ela quer dizer que abre dessa maneira por quê? Você vai marcar um X também. C, prazenteira significa simpática, alegre e animada. Por que você acha que a porta se abre dessa forma para a cozinheira? Aí é você que vai responder, resposta pessoal, tá bom? D, por que você acha que a porta abre de supetão para passar o capitão? E aí? É, por que a porta diz ser inteligente? Também você vai descobrir aí com a leitura do texto e na sua cabecinha. 3. Leia o poema Namorados, do pernambucano Manuel Bandeira. Você vai ler o poema e vai responder. Que tipo de versos esse poema apresenta? Por quê? Ah, a gente não falou sobre versos em branco lá na estrutura do poema. Olha aqui, ó. Você vai responder aqui, ó, que esse poema são versos em branco. Por quê? Porque ele não tem rima, ele aparece parágrafo, ele aparece travessão. Então, é um texto que parece um poema, só que ele tem uma característica diferente. Vamos lá, página 12. B, qual é o tema do texto? Você vai falar, qual é o tema? Tá falando sobre o quê? Letra C. Quando o rapaz compara Antônia a uma lagarta listrada, podemos entender que... Aí você também vai marcar a resposta que vai explicar isso aí. No texto, a infância dos namorados está associada a uma lagarta listrada. De que você mais gosta nessa fase da sua vida? Que fase? A infância da sua vida. E agora, qual é a atividade que você mais gosta de fazer? Que lembrança você vai ter quando você crescer do que você faz agora? 4. Escreva você mesmo um poema e ilustre-o. Não se esqueça do título. Então, você pode escolher. Atenção. Você pode escolher um poema que vai ter rimas, vai ser nessa estrutura, que foi o primeiro que a gente viu, sempre retinho, um embaixo do outro, né? Os versos bonitinhos, as estrofes separadinhas. Ou você vai fazer nas características que tá falando aqui embaixo, que são os poemas que tem os versos em branco. Que estrutura é essa, tia Débora? Olha aqui. É esse poema que já é o quê? Olha só. O rapaz chegou para a moça e disse, Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. É um poema, é considerado um poema, mas ele tem outras características. Não tem rima, tem parágrafo, tem travessão. E aí você escolhe qual que você deseja fazer. E no final, você vai ilustrar o seu poema. Então, você tem algumas linhas para fazer. Pode fazer pequenininho, tia Débora? Pode. E aí, depois, você vai ilustrar. Certinho? Meninos, olha só, nossa aula de hoje se encerra aqui. Quero desejar para vocês um ótimo final de semana, tá? E não deixem acumular as atividades, né? Não dê trabalho para mamãe, tadinha, por favor, né, gente? Não dê trabalho para mamãe, faça as atividades, né? E tendo dúvida, manda áudio pra tia Débora, pergunta, tia, tô com dúvida nisso, tô com dúvida naquilo. Porque nas próximas aulas a tia Débora pode adicionar alguma coisa, alguma informação para vocês relembrar o que tá com dúvida, certinho? Beijo e até semana que vem.